O impacto econômico de um evento, à primeira vista, apenas político. Recentemente, tivemos a condenação em segunda instância do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula foi condenado pela turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, no caso do Triplex. E este é o gancho da entrevista de hoje, porque logo após a condenação, o mercado financeiro sofreu e ainda está sofrendo uma forte variação. É sobre isso que nós conversamos hoje com o Márcio Stênio, da Federal Invest, e com o André Dias, representante da XP Investimentos aqui em Rondonópolis. Márcio, André, obrigado pela visita de vocês. Obrigado. Mais uma vez, satisfação estar aqui com todos vocês. Obrigado, Robson. Prazer estar aqui com mais um Varejo em Foco. Márcio, essa turbulência política é o gancho da nossa entrevista de hoje, porque pela primeira vez na história do Brasil tivemos um presidente condenado. Primeira sentença do Lula em primeira instância um pouco mais de 9 anos, agora no TRF4, inclusive, 12 anos. O mercado reagiu a isso. Nós tivemos queda do dólar e alta da Bolsa. De que forma analisar isso e, principalmente, era esperada essa movimentação? De que forma os especialistas estão olhando este novo quadro? Era esperado, no mínimo 4, 5 cenários foram postos para esse tipo de acontecimento. Condenação por 3-0, condenação por 2-1, então vários cenários poderiam acontecer, mas o melhor dos cenários aconteceu, né? E o mercado reagiu bem. O André vai falar um pouco mais sobre Bolsa, mas a Bolsa ela conseguiu bater recordes sucessivos, ultrapassou os 80 mil pontos. O dólar, não só em função disso, mas ele também teve uma queda. Especialistas falam que ele pode chegar a R$3, a gente ainda não está perto disso. E assim, como um todo, o mercado reagiu bem, certo? Eu posso dizer que a reação foi boa. Entretanto, ainda existem muitas expectativas e muitas especulações sobre o que pode também continuar acontecendo, até porque a gente ainda tem outros grandes acontecimentos que podem influenciar positivamente ou não, que é a questão da Previdência. Nós vamos falar daqui a pouquinho, André, com relação a este futuro ainda incerto, mas esta condenação, ela pode desde já influenciar investimentos fora do Brasil? Com certeza, assim, a migração de capital estrangeiro para o país sempre passa por avaliação econômica, da conjuntura econômica. Aí nós temos toda uma conjuntura que já vem melhorando, de inflação controlada, taxa de juros baixa. E o fator político também tem o seu peso nessa equação, né? A gente sabe que a determinação de qual vai ser o futuro presidente da nossa nação tem muito impacto em determinação de conjuntura econômica. Isso impacta a economia real e também a Bolsa de Valores, que é mais, queira ou não, é um reflexo da economia real, né? Da expectativa do que vai ser. Então, com certeza o investidor estrangeiro está de olho nessas informações e, como o Márcio colocou, aquilo que era... A gente tinha muitas possibilidades de resoluções, agora a gente já tem algo um pouco mais claro, né? Com uma condenação de 3-0, já é um cenário que dá uma probabilidade muito grande de que o Lula não vai se candidatar e, por conta disso, muito provavelmente um presidente disposto a fazer reformas previdenciárias, reforma tributária, tudo isso ajuda e dá um viés para a opinião do investidor. Márcio, dentro do Brasil, nós temos alguns indicadores ainda com relação à desconfiança dos empresários, ou confiança nesse momento de retomada do Brasil. Isso tende a seguir instável, seguir variando também por conta deste momento atual? Sim, com certeza. O empresário ainda está um pouco desconfiado, né? Os indicadores vêm melhorando, mas as pessoas ainda estão um pouco ansiosas sem saber, até porque nós temos indicadores que melhoram e logo depois pioram. Um exemplo são as vendas do mês de janeiro. Nós tivemos a primeira semana positiva, a segunda semana positiva e resultados já de terceira e quarta semana que já não refletiram o que as pessoas esperavam de crescimento. Apesar do mercado ter reagido positivamente na questão do número de vagas, a gente ainda tem alguns estados e localmente a gente ainda vê que essa geração não tem sido como se esperava. Então o empresário ele fica um pouco receoso, consequentemente o investimento não é tão grande. Por outro lado, como o mercado tem uma capacidade produtiva ociosa,
a gente consegue crescer sem que haja necessariamente um investimento. Você tem capacidade ociosa. Olhando para o mercado local e olhando para os negócios que são os negócios da Federal Invest, a gente tem um indicador meio controverso que é quando o empresário vem em busca de crédito rápido, é sinal de que aquela semana ele teve uma queda nas suas vendas. Então a gente encontrou nessa última semana uma procura muito grande de crédito rápido, de resolução rápida, e isso mostra também como indicador inversamente proporcional a uma redução das vendas e, consequentemente, uma pequena desaceleração da economia. André, com base nisso que o Márcio acabou de dizer, a gente entende que é compreensível esse momento ainda de desconfiança e de instabilidade. Mas que conselho passar para o empresário? É um momento de arriscar ou, de fato, manter essa cautela que a gente está falando aqui, manter e aí encarar esta variação, essa instabilidade? Bom, perfeito, Robson. Eu acho que uma coisa muito importante a ser feita num momento desse, de turbulência mais política do que econômica, é assim que é a minha leitura hoje. A gente vê, como eu falei no início da nossa entrevista, né, os fundamentos econômicos estão já postos e a retomada já está acontecendo, né, já tem sinais, já tem números positivos, né, em várias áreas da economia. Essa incerteza, portanto, eu acho que tem muito mais fundamento político. É lógico que ela tem uma influência na economia, mas é muito mais de médio e longo prazo. Hoje, a decisão de investimento hoje, ela já tem fundamentos para ser tomada com mais tranquilidade. E outra coisa importante na tomada de decisão, eu acho que é o seguinte: além de olhar o cenário, que é muito importante, né, o político, o econômico e da própria atividade em si, que nós temos diferenciações de como que está cada atividade da economia, o empresário tem que, a gente volta a bater no ponto, tem que fazer o dever de casa, fazer um bom planejamento, uma boa execução desse planejamento, né, com previsão de vendas realistas, com investimento bem orçamentado, com variáveis de planejamento bem feitas e bem executadas, né, com pessoas bem contratadas, bem treinadas. Tudo isso tem um peso muito importante também para o sucesso do empresário e não só todo esse cenário econômico e político que a gente vem passando, né? Às vezes a gente dá muita importância para isso e menos para a nossa parte. Nós continuamos no próximo bloco com o Márcio, com o André, falando um pouquinho desta variação econômica, deste novo cenário do mercado financeiro após os mais recentes acontecimentos políticos. Fique com a gente, o Varejo em Foco volta já. E nós estamos de volta com o Varejo em Foco, agora para o segundo bloco da nossa entrevista. E o tema do bate-papo de hoje é a reação do mercado financeiro ante os mais recentes acontecimentos políticos, em especial a condenação em segunda instância do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. André, agora eu retorno para a nossa entrevista. Você me permite até usar aqui a minha cola, porque tem alguns números para voltar a falar um pouquinho da reação da Bolsa Comercial. Teve um índice recorde alcançado, aí 83.680 pontos na Ibovespa, que teve como pilar as altas das estatais brasileiras como Eletrobras, Petrobras e também o Banco do Brasil. Foi uma surpresa esta valorização? O mercado já esperava por isso? Já era uma realidade que se esperava após o momento político? Na verdade, a minha leitura sempre quando vai acontecer um grande evento político ou econômico, como foi o caso, né, dessa decisão sobre o ex-presidente Lula, o mercado já posiciona as expectativas, né? E a minha leitura é que aconteceu o que o mercado já vinha, maior parte dele, esperando, né? Veio de encontro ao que o mercado esperava, teve uma reação positiva da Bolsa de Valores, né, que, como eu falei no primeiro bloco, a Bolsa de Valores nos ajuda a ver a expectativa sobre a economia real, sobre as empresas, né? Não é nada muito distante disso, muito simples entender como funciona a Bolsa de Valores. E uma coisa importante também é falar que boa parte dessa influência vieram de investidores estrangeiros, né?
Essas pessoas eles estão bem antenados do que está acontecendo e se tem algum reflexo que dá um pouco mais de segurança, visto que os retornos do Brasil eles são sempre muito maiores do que qualquer outros mercados, o pessoal começa a vir para cá. É isso, André? Exatamente. O investidor estrangeiro está sempre atento a essas oscilações de mercados, novas notícias, migraram para cá, mas é importante destacar também que a Bolsa de Valores ela não está bem só por conta dessa notícia. A Bolsa brasileira ela já vem numa tendência de alta de 2 anos. 2016 ela teve um crescimento importante, 2017 como um todo também, e esse foi só mais um evento que veio a complementar esse crescimento. É importante quem está nos ouvindo também na sua casa, a gente não está fazendo nenhum incentivo a investir na Bolsa de uma forma, né, desprecavida, mas a gente procura trazer informação para a gente entender o ambiente que a gente está trabalhando, investindo. E nada mais importante do que investir pensando no longo prazo. A gente não incentiva a especulação em si, ou simplesmente o lucro rápido, né? Como a gente vê essas notícias de alta na Bolsa, talvez dê esta impressão. E André, uma coisa importante também falar é que as pessoas não podem ser de fato imediatistas. Olham, essas ideias existem no mercado, a gente está vendo muita ideia das criptomoedas, então o cara acha que vai ficar rico do dia para a noite, ele também pode ficar rico, pobre do dia para a noite. Quem pegou o pico dos 15 mil dólares aí das bitcoins, hoje está magiando 10 mil, perdeu bastante dinheiro. Então, a Bolsa é uma coisa regulamentada, reconhecida, os diversos países reconhecem as negociações feitas em bolsas de valores. E, então, assim, você consegue um retorno bom? Consegue, e bem mais sustentável. Não sei se você concorda com isso. Concordo, Márcio. Só que você tem que investir, antes de investir, é um cenário positivo, mas você tem que se preparar com educação financeira, com conhecimento, né? Muita gente investe em imóveis, tem que saber investir em imóveis para ganhar dinheiro. Investe em gado, investe na sua empresa. Todo empresário sabe que antes você tem que estudar muito sobre aquilo, ou buscar conhecimento de um profissional, né? Então é isso que a gente... Só puxando um pouquinho, Robson, saindo um pouco de Federal Invest, entrando como diretor do CDL, o nosso CDL inclusive está preparando um curso de mercado de capitais e sobre investimento, para ajudar os empresários que têm excedentes de dinheiro que saibam qual que é o melhor ponto para se investir. Como o André falou, se o melhor cenário hoje é investir em imóveis, se é entrar na bolsa, se é ir para a onda, né? A onda ou o pseudo bolha que estão falando de criptomoedas. Então é importante que eu saiba o que é melhor para mim, até porque o que é melhor para o André não necessariamente vai ser bom para mim. Exatamente. Aí você entra, Márcio, numa questão de não só avaliar a conjuntura, onde está aparecendo oportunidades, mas qual o meu perfil, qual a minha tolerância ao risco, qual tipo de retorno eu estou buscando e qual o horizonte disso. Se eu quero ganhar em um mês, em um ano, 10 anos ou 30 anos, que é o caso de uma previdência, né? E agora eu queria que a gente falasse também, Márcio, com relação ao dólar. Estava em 3,16, depois 3,17, depois 3,18. Essa variação, isso é bom para o mercado brasileiro? E falando especificamente sobre Mato Grosso, qual o impacto que se tem com relação ao dólar? Depende do interesse do empresário, se ele é um empresário investidor, um empresário que está buscando aumentar sua capacidade produtiva, quanto mais barato tiver o dólar, certo? Ou ele vai encontrar melhores condições de importar maquinário, visto que a indústria depende muito da importação de equipamentos para aumento da capacidade produtiva. Quando a gente olha já do outro lado, do lado do exportador, que é o caso que se encaixa bem a nossa economia, que é uma economia meramente exportadora, né? Uma economia de poucos produtos que exportam grandes volumes, essa queda no dólar desfavorece o negócio. Então, até mesmo quando a gente olha do ponto de vista do investidor pessoa física ou do viajante, ele torce para o dólar cair. Então, a manutenção de um dólar em valor padrão, e o mercado tem indicadores para medir isso, o valor de 3,20 é um valor 3,20, 3,30 é um valor que o mercado considera como um valor justo de conversão, ou de venda, ou de troca. O que foge disso começa a gerar desequilíbrios, ou para um lado ou para o outro. Mas os especialistas em câmbio tendem a mostrar uma possível queda do dólar para patamares futuros de até R$3, diferentemente do que a gente via há um ano atrás de expectativas de R$4. Márcio, obrigado por estar conosco, sempre um prazer recebê-lo no estúdio. André, obrigado também por essa participação.
acho que quem assistiu em casa conseguiu entender um pouquinho sobre o aspecto econômico, essa instabilidade, este momento político. Nossos especialistas aqui falando um pouquinho sobre bolsa, sobre o dólar, enfim, sobre o mercado financeiro. O Varejo em Foco vai para um breve intervalo comercial, mas volta rapidinho com o quadro Dicas. Fique com a gente. De volta com o Varejo em Foco, agora para o quadro Dicas, reforçando a importância da qualificação profissional. Conosco no estúdio hoje, Lennon Eduardo, falando um pouquinho sobre as ofertas do CIST, já para esse início de 2018, Lennon. O CIST já trabalhando com uma boa programação aí. O CIST, Robson, tem uma demanda muito grande em qualificação profissional em diversas áreas, segmento de estética e beleza, segmento industrial, como máquinas pesadas e agrícolas. Temos o segmento da construção civil com inovação, curso de porcelanato líquido 3D, cursos na área administrativa, segmento de manutenção, onde o aluno ele aprende ar-condicionado, eletricista, máquina de lavar e geladeira. Hoje, Robson, para você contratar uma pessoa para realizar uma manutenção nesse equipamento é muito difícil e o CIST lança esse curso inovador que é máquina de lavar e geladeira. Temos no segmento do agronegócio, curso de classificador de grãos. São inúmeras as oportunidades que o CIST oferta para a cidade de Rondonópolis. Pensou em qualificação profissional, o CIST tem uma demanda muito grande de cursos, onde com certeza a pessoa escolherá um curso com o perfil que ele deseja atuar no mercado de trabalho nesse ano de 2018. Falando um pouquinho agora para os empresários, consultoria financeira e atendimento também presentes no CIST. Isso mesmo, Robson. O CIST ele atende com a consultoria na área de atendimento ao cliente e vendas. Temos exemplos no segmento de pizzaria, onde o CIST ele tem aquele falso cliente, né, que ele detecta o cliente oculto, né, que ele detecta todas as falhas do ambiente, desde a higienização do banheiro, sabor da pizza, iluminação do local, a fachada, e é onde ele possa estar trazendo resultados maiores para o cliente. E em cima disso, ele treina a sua equipe, o empresário. Temos uma consultora específica nessa área, ele consegue treinar a equipe de acordo com a deficiência do ambiente, a deficiência do local. Lennon, para conhecer o CIST, para chegar até o CIST, como faz? O CIST está localizado abaixo da Igreja Santa Cruz, na Avenida Frei Servaço, 536, em frente ao antigo posto Idasa. O nosso telefone de contato é o 99914-1620 e o 3026-2110. Está aí, portanto, as dicas do CIST para 2018 e nós vamos agora à Dica Cultural. E a dica cultural do programa de hoje é o livro Estratégia, do Planejamento à Execução, da HSM Collection. O autor é Max McKeown. O livro está disponível nas livrarias e também na internet. Com esta dica cultural, nós vamos chegando ao final desta edição do Varejo em Foco, agradecendo sempre a TV Cidade Record pela abertura do espaço e agradecendo, claro, também a você pela sua audiência. O Varejo em Foco é um programa realizado e produzido pela CDL de Rondonópolis em parceria com o site de notícias Primeira Hora. Até sábado que vem.